Bom, pessoal, esse vídeo é mais ou menos na linha do último vídeo, só que os amigos vão perceber que tem algumas diferenças. Nós temos aqui basicamente duas amostras de aço, dois aços diferentes, porém gêmeos, tá? O que eu quero dizer com isso? Um ficou nas ilhas japonesas, um gêmeo, e depois o outro gêmeo nasceu no continente, mais propriamente na China. Então nós estamos falando do AUS8. Uns colocam o A, que não tem muito a ver. O A ali é porque significa que ele é um aço anelável, ou seja, pode ser feito um blank dele. O AUS8 japonês com o gêmeo dele, porque eles são praticamente idênticos, que é o 8-cromo-13-MeV. O que acontece? O AUS8, por ser um aço japonês e com mais tradição no Ocidente, porque, por exemplo, lá nos anos, por volta dos anos 2000, e obviamente desde antes disso, ele era usado nas lâminas da Spyderco, da Benchmade e tal, e até o AUS6, que era um grau inferior a ele, né, em termos de conteúdo de carbono, né? Então ele é um aço que, vamos dizer que ele tem mais respeitabilidade entre os experts, né, do que o 8-cromo-13-MeV. O 8-cromo-13-MeV a maioria considera lixo, né? Vamos ver se isso é verdade. Como eu disse, ambos são quase gêmeos idênticos. Existe uma diferença fundamental, que é o seguinte, aquilo que eu mencionei no último vídeo. Os aços japoneses tendem a ser aços muito limpos. Por quê? Seleção do minério a ser usado para fundição, tipo de fundição usada, técnica usada para limpeza desses aços. Então são aços muito limpos, muito puros e praticamente com ausência de contaminante, às vezes nem traço tem, tá? Então é lógico, um tem um pouquinho de níquel que o outro não tem, o outro tem um pouquinho de molibdênio ou vanádio que o outro não tem, mas em essência, gente, nós estamos falando de aços muito parecidos, para não dizer iguais. Mas um tem uma reputação que não é excepcional, mas o pessoal considera aceitável. E o outro costuma ter uma reputação muito ruim, que é o 8-cromo-13-MeV. Eu queria falar com os amigos de novo a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Todo aço de grau de cutelaria é bom. O que difere basicamente o desempenho de um aço é como o fabricante faz o tratamento térmico desse aço. A dureza, como nós já vimos, é opcional. O fabricante escolhe com que dureza quer trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui está um dos meus canivetes favoritos, tá? Eu chego a dizer até que, por questões de construção e tudo mais, se virassem para mim e falassem, olha, você é obrigado a escolher só um canivete, mesmo sabendo que eu sou muito fã do Buck Vantage em 13C26, se falassem comigo, olha, você tem que descartar todos os canivetes e só pode ficar com um, eu vou ficar pendurado entre dois canivetes. Esse Cold Steel American Lawman em AUS8, com 60 de dureza, e um Lone Wolf Longhorn em S30V com também 60 de dureza. O Longhorn é mais por uma questão de paixão mesmo. Quando eu vi o lançamento dessa lâmina, eu fiquei apaixonado por ela. A geometria,
o acabamento que o canivete tem, o desempenho do S30V da Lone Wolf, que é superior ao da Buck, diga-se de passagem. O da Buck é muito bom, mas o da Lone Wolf é superior a ele. Mas se tirasse o Lone Wolf, esse seria meu único canivete de escolha, se eu tivesse que ficar com um único canivete. Por quê? O AUS 8 da Cold Steel, gente, é simplesmente impecável. Tem um outro fabricante, um japonês, que eu me esqueci o nome agora, é o que eu falei, a Covid está me arrebentando nessa questão de memória, que dizem que tem uma qualidade de AUS 8 tão boa quanto a do Cold Steel. Mas na minha experiência que eu tenha, o Cold Steel tem um AUS 8 que é uma coisa fora do comum. Ele pega esse canivete, por exemplo, ele trabalha com um microfio de 10 graus de cada lado. Mas, Cabral, 60 não é um pouco no limite para você usar um ângulo tão baixo? É. Mas o tratamento da Cold Steel é tão bom, mas tão bom, que ele trabalha com 10 graus de cada lado. A habilidade de corte desse canivete, que é um hollow ground, é absurdo. O paquímetro travado a 1 milímetro entra mais de 9 milímetros nele. Acho que até quase 11, não sei. Eu não me lembro. 9 milímetros com certeza, tá? Mas acho que chega a 11 se eu não estiver enganado. Acho que é assim, é igual o Buck. Então, quer dizer, tem uma geometria para cortar, mesmo tendo uma espessura máxima de lâmina de 3,5 milímetros, tem uma geometria para cortar que é um troço fora do comum. E como eu falei, o tratamento térmico da Cold Steel é fora de série. Com essa dureza, então, fechou. Aqui tem um outro exemplo de AUS 8, que é um CRKT Desert Cruiser. Também tem um tratamento bom para o AUS 8. Qual a diferença? Enquanto a Cold Steel trabalha na faixa entre 59 e 60, a CRKT trabalha na faixa entre 56 e 57. Esse aqui tem 57. Então a diferença de desempenho de um para o outro, gente, é bem marcante. Esse aqui rola o fio com mais facilidade, obviamente, do que esse. Mas o tratamento térmico da CRKT é bom. Ah, Cabral, é tão bom quanto o da Cold Steel? Gente, olha, sinceramente, eu não sei dizer. Tá? Porque ele também pega um fio agudo, com baixo ângulo, e se você não levar em consideração o rolamento, ele mantém esse fio suave por um bom tempo. Mas, só para os amigos terem uma ideia. É um fio agudo, suave. Esse aqui está trabalhando com 15 graus. Por quê? Porque a dureza é menor. Não, a suavidade do Cold Steel é um pouquinho melhor. Então o tratamento da Cold Steel é um pouquinho melhor. Mas por que eu estou falando nesses dois aços especificamente? Porque, como eu já mencionei, são aços praticamente idênticos, mas com reputação muito diferente. Aqui eu tenho dois exemplos do 8 cromo 13 MOV, que está longe de ter a reputação do AUS 8. Longe. Aqui tem um Sanremo em 8 cromo 13 MOV, pega um fio agudo, tá? Esse aqui está com cerca de 57 de dureza. Fio suave e tal, mas tem um detalhe, gente. Meu irmão tem o irmão maior desse aqui, que é exatamente igual a esse canivete, só que numa versão maior. A Buck, inclusive, tem um dele, e um usuário uma vez desmontou tanto o da Buck quanto da Sanremo, trocou a lâmina com os cabos e intercambia perfeitamente. Então, o da Buck provavelmente é feito na China, na mesma fábrica da Sanremo. A Buck só faz o rebrand do canivete, porque
O modelo maior desse aqui é perfeitamente intercambiável as peças com o Buck e o Sanremo. Mas como eu estava dizendo, o meu irmão, não faz muito tempo, eu vou até ver com ele se ele guardou o pedacinho, mas eu acho que não guardou. Ele foi fazer uma alavanca para abrir não sei o que. Ele quebrou a pontinha do canivete. Eu fui olhar o grão e, sinceramente, o grão me pareceu um pouco mais crescido do que deveria, porque eu consegui perceber uma certa granulação. Ora, se você vê no aço uma certa granulação, aquele grão não está tão pequeno, né? E por que eu estou mencionando isso? Porque eu já vi 2 exemplos de AUS 8 fraturados em que um usuário postou fotos, tá? Foi num fórum, foi um Spartan, tá? Da Cold Steel, eu tenho um, do antigo ainda, do AUS 8. Eu não sei o que ele falou que fez, que quebrou a parte superior onde encaixa o Triad Lock. Tanto é que na hora o representante da Cold Steel falou, não, pode mandar para a fábrica que a gente troca. E depois, pelo que eu acompanhei, parece que havia uma pequena inclusão no aço, uma coisa raríssima em se tratando de um aço japonês. Mas eu não estou certo quanto a isso, tá? Eu não me lembro realmente de ter lido isso. Eu só me lembro que o representante falou, não, pode mandar para a fábrica que nós vamos te mandar um outro, nós queremos ver o que houve. E esse usuário postou foto do pedacinho quebrado. Gente, o aço estava igual aço carbono que eu falo que deve ficar, com bom tratamento térmico. Igual massa de modelar, esbranquiçada, de tão fininho que era o grão do aço. Eu fiquei impressionado de ver num aço inox uma qualidade de grão muito semelhante a um aço carbono de baixa liga. Eu falei assim, nossa senhora, então tá aí um dos segredos, né, do porquê. E o outro, esse do fórum tem mais de 10 anos, eu nem vou me lembrar em qual fórum, mas tem um vídeo onde os amigos vão poder ver, eu acho que é o AUS 8 também, é um vídeo do Vini Nu, né, que ele faz um hard test, é só os amigos colocarem no YouTube. Vini Nu, Cold Steel Spartan Hard Test. Ele compara o Cold Steel Spartan com um Alpha Force 2, não sei, que eu acho que também é em um AUS 8. Os dois canivetes têm um desempenho muito bom, então, com um detalhe, ele vai mostrar no Spartan que a certa altura do teste ele sofreu uma pequena deformação na região do fio. Ah, Cabral, então o aço não é tão bom assim. Gente, o que ele sofreu de deformação, um ligeiro entortamento, com uma dureza. O meu Spartan tem 59 de dureza. Com a geometria que ele tem hollow acentuada, é por causa da geometria. O tratamento do aço está tão bom que a porcaria do aço não quebrou. Tá? Porcaria entre aspas, tá? Ironicamente aqui. Então, o Vini Nu, a certa altura do vídeo, foi uma parte também superior, próxima à trava do canivete, que quebrou uma aletazinha. Ele mostra a aleta e a parte quebrada, os amigos vão ficar impressionados com o tamanho do grão do aço. Muito miúdo. Se o do tal Alpha Force 2, não sei, tem um tratamento bom daquele jeito, vocês imaginem o Cold Steel. Vocês imaginem o Cold Steel em AUS 8. Mas como eu estava dizendo, o do meu irmão quebrou e eu percebi uma granulação no aço. Não era nada demais, mas eu achava que, pelo 8 cromo 13 MOV, seu primo irmão, ou irmão gêmeo quase, do AUS 8, o grão deveria ser menor, e deveria. Então, o tratamento térmico da Sanremo para essa linha, essa aqui eu não sei, mas o maior dele, parecido não, igual a esse, só que maior, que eu adquiri há uns quase 12 anos atrás, não estava tão bom, tá?
Apesar, esse aqui, por exemplo, pega um fio agudo. Ah, como é que é o grão dele? Não sei, eu não vou quebrar um canivete meu só para ver o grão. Ah, eu gosto de lâmina e tal, gosto de saber das lâminas, mas eu também não vou fazer isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está um Byrd cara a cara da primeira geração, tá? Então esse Byrd cara a cara, apesar de que esse aqui está um ligeiro convex, ele originalmente era um Saber, como todos da primeira geração do cara a cara. 61 de dureza. Pega um fio agudo, mantém esse fio agudo, corta numa suavidade que os amigos não fazem ideia. Muito, mas muito parecido, se não igual o Cold Steel. Com um detalhe, gente. Eu, num fórum, uma vez um usuário postou uma série de fotos de um Byrd cara a cara da mesma geração desse, foi mais ou menos no mesmo período. Eles tinham não tinha um ano que tinha sido lançado. Todo detonado, mas com a lâmina inteira, G10 em parte quebrado, um pouco entortado. Ele só falou o seguinte: eu usei esse canivete num porta-malas de um carro. Ele não falou se foi para sair, por que foi e tal, mas ele não quis dar detalhes. A impressão que ficou na maioria dos frequentadores do fórum é que ele usou isso para abrir um porta-mala. Não se sabe se para sair ou se numa emergência, para tirar alguma coisa do porta-malas. Mas esse canivete, as fotos dele, impressionou todo mundo. E na época, ninguém tinha muita certeza que esse canivete realmente tinha entre 60 e 61 de dureza, não. Tá? O Saul Glasser falou que ele teria isso e tal, mas na época não se testava e tal. O meu, no teste de espinha com espinha, ele marca tiquinha coisa a mais esse Lomen e é marcado um pouco menos por ele. Então provavelmente ele tem sim o 61 de dureza. E depois houveram testes e tal, afirmando que esse cara a cara, assim como o Spyderco produzido na China, porque o Byrd é uma sub-brand da Spyderco produzida na China, uma linha mais barata, né? Porque é produzido na China. Assim como os Spyderco em 8 cromo 13 MOV, que tem o Resilience, o mais famoso deles aí. Eu tô falando, esses meus esquecimentos tá triste para lembrar os nomes. Felizmente, por enquanto, tá só nisso. Mas é um modelo muito vendido da Spyderco na linha 8 cromo 13 MOV. É o... Ei, gente. Os amigos vão saber o nome aí. Mas a Spyderco alega que ele também está na faixa entre 60 e 61. Se o Byrd, que é um sub-brand, tem esse tratamento térmico, vocês imaginem a Spyderco, o que leva a marca Spyderco. Porque a Byrd pertence à Spyderco, mas não é um Spyderco assim. Normalmente se der um problema, não, é porque esse aí é o Byrd da China. Bom, mas o Spyderco também é fabricado na China pelo mesmo fabricante do Byrd, né? Então não teria por que fazer tratamentos térmicos diferentes. Então o que eu quero dizer, o tratamento térmico desse 8 cromo 13 MOV, eu direi que em nível de excelência é tão bom quanto o tratamento térmico do AUS8 da Cold Steel. Então, quando os amigos ouvirem falar assim, o 8 cromo 13 MOV não presta, é uma porcaria, é aço lixo, é para quem está começando, é um aço baratinho que vai em lâmina barata, o 8 cromo 13 MOV da Spyderco e da Byrd é muito bom, gente. Ô Cabral, você pode afirmar isso com certeza? Gente, certeza não, porque esse é o único exemplar que eu tenho da Byrd. Eu não tenho outro canivete Byrd e não tenho um Spyderco. Mas o que eu já cansei de ver de relatos
sobre o desempenho da Spyder, me leva a crer que o tratamento térmico realmente está muito bom. E olha aí a diferença. Mesmo que o daqui fosse muito bom como o da Spyder, 61 de dureza dá para comparar com a 57? Não dá. Não dá. Tá? Então, gente, outra coisa que eu venho frisar, que eu já deixei frisado no vídeo anterior, mais importa o fabricante da lâmina e o tratamento térmico que ele dá ao aço do que o aço propriamente dito. Você pode ter um aço prêmio, como foi o escândalo entre aspas, né? Do M380 ou 390, não lembro agora, que um monte de fabricante com as lâminas na casa aí de 58, no máximo 59 de dureza. Esse é um aço que trabalha muito bem e mostra todo o seu potencial na casa dos 62, 63 de dureza. Então, você pagar num aço premium desse em torno de 150, 200 dólares e ele ter o mesmo desempenho que um S30V, né, não justifica, né? E é isso que deixou o pessoal puto. Então, como eu estava dizendo, um amigo certa vez me escreveu falando: Cabral, a Cold Steel trocou o AUS 8 pelo XHP. E aí tem um vídeo deles mostrando funcionários da Cold Steel cortando corda. O AUS 8 cortou uma infinidade, mas chegou num ponto que ele ficou cego. O XHP cortou e o pessoal parou o teste porque eles já não estavam aguentando mais cortar. Eu falei assim: olha, presta atenção em duas coisas. Primeiro, a geometria geral do canivete em XHP se mudou. Segundo, eles não falam qual a geometria de fio, porque o XHP ele necessita de uma geometria mais robusta de fio para não microfraturar. A partir daí que ele sofre um certo desgaste, os carbonetos de cromo entram em ação e aí naquele patamar ele vai se mantendo. Agora, se tivessem otimizado a geometria de fio para o AUS 8, que é um fio mais agudo, eu tenho certeza que o AUS 8 cortaria melhor e, no princípio, ao menos, bem melhor e por mais tempo do que o XHP. Porque o XHP iria fraturar um fio, enquanto o AUS 8 ia manter. Não tem dúvida que o XHP é muito mais resistente que o AUS 8 em termos de abrasão. Mas ele necessita de uma geometria de fio mais robusta para dar sustentação ao tipo de aço. É um aço que não aceita trabalhar com 10 graus, ele microfratura por causa da quantidade de carboneto. Tá? Agora, se você aceita trabalhar com 15 graus, que é um excelente fio, diga-se de passagem, ou 18 graus, é um fio que para resistência à abrasão vai durar muito mais. Tá? E como ele trabalha numa faixa de dureza igual ou até superior ao S8, ao menos o da Cold Steel, o XHP é em torno de 60 ou mais, então quer dizer, é um canivete que vai ter um bom desempenho. Tem a mesma resistência à fratura que o S8? Nem de longe. Nem de longe. Então, se você busca um combo de retenção de fio com tolerância a abuso, você não tem nem que pensar duas vezes. Sua escolha é o AUS 8. Cabral, o que você diz de energia de fratura do AUS 8 e do 8 cromo 13 MOV? Gente, olha, eu procurei no Lerin, tá, nos dados dele, não achei. Por que eu procurei nos dados dele? Porque ele tem uma série de aços comparado energia de fratura cujas energias de fratura foram aferidas no mesmo tipo de teste.
Então, não adianta você ter um tipo de teste em que um aço apresenta uma energia de fratura X, se naquele que o Laring usou para comparar, o tipo de teste apresenta uma energia de fratura Y, mas é completamente diferente do de cá. Então, na verdade, nós vamos estar comparando maçã com manga. Não dá. Então, nesses dados do Laring, eu não achei nem o 8-cromo 13-MeV, nem o AUS8. Porém, vamos a alguns dados aqui. Eu já mencionei esse vídeo do Vininu, tá? E eu vou deixar na descrição desse vídeo links para 2 vídeos de teste de uma lâmina Cold Steel em AUS8. Eu já indiquei para os amigos num vídeo anterior, que é de um russo, que faz a comparação entre uma SRK, né, da Cold Steel, uma em SK5 e a outra em AUS8. Pois bem, os amigos vão ver nesse vídeo que a dureza de ambas é mais ou menos a mesma, né? Cold Steel produz mais ou menos a mesma dureza. A lâmina em AUS8 causou mais dano na SK5 do que vice-versa, e a lâmina em AUS8 suportou uma flexão bem maior do que a SK5, voltou praticamente ao normal. A SK5 fraturou. Pô, Cabral, mas o SK5 não é um aço resistente à fratura? Eu vou dar para os amigos um dado. Enquanto o AEBL, tá, nos dados do Laring, tem uma energia de fratura de 36, mais ou menos, com 60 de dureza, o SK5, que nada mais é do que o 1080 com alguns esteroidezinhos para turbinar ele, tá? Ele tem energia de fratura em torno de 50. O AEBL, que já é um absurdo de resistência à fratura, com 36, perde para o SK5, que tem 50, nos mesmos parâmetros de teste, tá? Então vocês imaginem. Quer dizer que o AUS8 da Cold Steel tem mais de 50? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que, por um motivo que eu não sei qual, pode ser, por exemplo, as fraturas no fio, os dentes no fio, que uma lâmina provocou na outra. Não sei por que motivo, poderia ser por uma falha no aço, não sei. O SK5 fraturou. Mas tem um detalhe, gente. Se os amigos virem o vídeo até o final, vão ver que no teste de flexão, o SK5 fraturou em 2 lugares. Durante o teste você ouve um primeiro estalo, tá? E ele segue o teste e aí de repente uma fratura catastrófica que rompe a lâmina. Então quer dizer, 2 dentes originar 2 fraturas ocorre, tá? Mas é pouco provável. E por que não aconteceu no AUS8? É uma pergunta a se fazer. Que a energia de fratura do AUS8 não é em 50, eu tenho certeza que não é. Pelas características do aço, ela pode estar próxima do AEBL? Pode estar próxima, mas até nisso, como ele tem um conteúdo de carbono um pouco maior, o conteúdo de cromo basicamente é o mesmo, mas eu acho difícil dele ter uma energia de fratura de 36 com 60 de dureza. Pode estar um pouco abaixo disso e tal, mas acima disso, eu não vou dizer que é impossível não, tá, gente? Mas é muito difícil. Agora, como é que explica o desempenho dessa lâmina? Não sei, sinceramente não sei. Porque se o patamar de dureza é mais ou menos o mesmo, tem algum detalhe aí que a Cold Steel infelizmente perdeu, porque ela abandonou o AUS8 nas suas lâminas e em algumas trocou pelo AUS10, que para mim tem um desempenho inferior em termos de tolerância à fratura e bem inferior do que o AUS8. Mas eu não sei como é o AUS10 da Cold Steel. Pode ser muito bom também. Ele é mais resistente à abrasão? Ele tem mais carbono.
tá? E tem um pouco mais de cromo. Então ele é mais resistente à abrasão. Mas para ter o combo geral do AUS8 da Cold Steel eu acho difícil. E vou deixar no link também um outro vídeo de teste de uma SRK também, da Cold Steel, em AUS8, que os amigos, se já ficaram impressionados no outro, talvez esse nem seja mais impressionante. Não, eu acho que ele é mais impressionante até. Bom, eu vou deixar o link na descrição, os amigos vão ver o que é o desempenho do AUS8 da Cold Steel numa SRK. Tá? É impressionante. Então quer dizer, gente, que não dá pra gente falar, como a maioria fala, que o 8 Chrome 13MOV é uma porcaria. Depende do fabricante e do tratamento térmico que ele dá. Como a gente pode ver, o tratamento térmico da Spyderco e da sub-brand dela para o 8 Chrome 13MOV é muito bom. A dureza desse aqui, para mim, tá fora de série. Tá? Eu transformei ele de Saber para um convexo, né? Vocês vão ver a espinha dele aqui, um distal taperzinho, tá? Que não tinha no original. Perdeu robustez? Lógico que perdeu, que eu transformei de Saber para um flat e depois ligeiramente convexei. Então ela não tem a mesma resistência original por causa da geometria, tá? Mas o desempenho de corte melhorou assim, astronomicamente. E a retenção de fio, gente, é boa. Por quê? Por causa da dureza. Eu já cansei de falar. O principal fator de degradação de fio é rolamento, não é desgaste abrasivo. Tá? A não ser quem tem empregos muito específicos de lâmina em materiais muito abrasivos. Aí sim. Tá? Mas então, era isso que eu queria colocar. Não coloquem de antemão o 8 Cromo 13MOV como um aço chinês ruim. Ele tem a pureza do AUS8? Não tem. Mas quando o tratamento térmico é bem desenhado e bem desempenhado, bem executado e com uma dureza decente, é um aço que tem um desempenho muito bom. Muito bom. Tá? Então, percam o preconceito. Eu diria o seguinte, Cabral, numa mesma faixa de preço, um AUS8 da Cold Steel, que se achar agora é de segunda mão, tá? Ou um 8 Chrome 13MOV da Spyderco, dada a robustez do Triad Lock, tá? E do desempenho, eu diria que na mesma faixa de preço, o Cold Steel em AUS8. Por quê? O AUS8 é um pingo mais resistente em termos de corrosão, um pingo mais resistente em termos de energia de fratura, tá? E uma geometria no geral, pelo menos dos 3 canivetes que eu tenho da Cold Steel, que é um Spartan, Hollow Ground, esse American Lawman, Hollow Ground, e um Voyager Large, High Flat, não, ele é Full Flat. A geometria deles é muito superior ao Endura, por exemplo, que é o carro-chefe da Cold Steel. Tá? Mas muito superior para cortar. O Endura é aquele tronco de cone, tá? Peitudo lá no fio. Os Cold Steel têm uma espessura máxima atrás do ombro dos fios de fábrica bem menor, uma geometria no geral bem melhor, e no caso desse aqui, que eu deitei na lâmina, vocês veem que tem um pequeno desgaste no ombro do high flat aqui, tá? Pequeno, porque é o que não encosta, para vocês verem como é que esse hollow ground é acentuado. Eu zerei o hollow dele, tem um desempenho fora de série, gente. Esse CRKT tem uma boa anatomia, eu também deitei, tá? Também deitei. Mas a dureza tem um bom tratamento térmico. Esse aqui ainda é um pouco superior, mas a dureza de 57 faz com que esse fio role um pouco mais fácil
até de uma forma perceptível do que o da Cold Steel, tá? E esse 8 cromo 13 MOV da Bird cara a cara, que é da Spyderco, é muito, mas muito bom. E pelas fotos que eu vi no fórum do abuso feito com esse canivete na geometria original, que era Saber, impressionou todo mundo do fórum, viu? O que esse canivete aguentou. E o cara descrevendo que usou assim, como se não houvesse amanhã, para o que ele precisava fazer, que até hoje eu pelo menos não sei o que era. Eu sei que era num porta-mala de carros. Detonou o canivete, mas não quebrou a lâmina, deu alguns dentes no fio, deu marcas na espinha, tá? Então ele provavelmente usou isso como alavanca ou para cortar algo. Quebrou o G10 dele e deu uma ligeira entortada no liner, mas coisa quase imperceptível, tá? Tanto é que a trava me parece que continuou funcionando normalmente e tal. Então o tratamento térmico da Spyderco para o 8 cromo 13 MOV tá espetacular. Tem muita porcaria por aí? Tem. Mas como eu mencionei, eu me impressionei com o tamanho do grão do aço do AUS 8 da Cold Steel, visto num fórum, na parte que eu já falei, que é essa parte aqui do Spartan que quebrou, tá? Não sei, o usuário não sabe por quê, mas o representante da Cold Steel falou, olha, pode mandar para a gente que a gente quer ver o que foi e nós vamos te mandar um novo. Não conversou duas vezes. Assim que o cara postou, alguns postaram comentando, logo já entrou o representante da Cold Steel e falou, ó, manda para a gente que nós queremos analisar isso, por que ocorreu isso, e estamos te mandando um novo, tá? Então, fora de série, e o principal, o tamanho do grão, que deu para ver nas fotos que ele postou no fórum, era igual massa de modelar, gente. Igual massa de modelar. Você não conseguia perceber granulação naquele aço, tá? Mesma coisa ocorre no vídeo do Vini Nu, que eu não vou postar o link porque eu não me lembro, mas é só colocar lá, Vini Nu, Cold Steel Spartan Hard Test. É uma comparação do Spartan com Alpha Force 2, não sei. Ambos eu acho que em AUS 8. Mostra o Alpha Force fraturado, tá? A lâmina na região da trava fraturada, tá? Não é o Cold Steel. Se o Alpha Force está com aquele tipo de grão, vocês imaginem o Cold Steel como é que é. É igual aquilo ou melhor ainda, se é que é possível, tá? Se é que é possível. O grão desse aqui eu não vi, tá? Mas eu vi o dano que ele sofreu sem fraturar, sem fratura catastrófica. E o grão da Sanremo do meu irmão, que é o irmão maior desse aqui, eu vi e nem de longe parece com o grão do AUS 8, sendo que pelo desempenho desse aqui e pela metalurgia de ambos os aços, eu sei que o 8 cromo 13 MOV com bom tratamento térmico é capaz de alcançar um grão, se não igual, muito parecido, e eu diria até indistinto a olho nu, do AUS 8 da Cold Steel, tá? Que é o que provavelmente ocorre nos canivetes da Bird e da Spyderco. Tem outras marcas? Pô, gente, provavelmente tem, mas eu, como não tendo, eu não posso falar em primeira pessoa por experiência direta. Eu posso falar pelo que eu tenho, tá? Então, eu espero que os amigos... Quem assistiu... o primeiro vídeo da descrição que eu vou colocar é um novo, entre aspas, que eu não mostrei ainda aos amigos. O segundo é desse russo comparando as duas SRK em SK5 e em AUS 8. E como eu já falei, na tabela do RIM, o SK5 tem uma energia de fratura em 50 para 59,5, 60 de dureza, enquanto a EBL tem 36. Tá? Então os amigos imaginem. E só para não se esquecerem, o SK5 é o mesmo aço da Baco 2449, que eu comprei duas
porque é uma lâmina que a própria Bahco indica que você pode bater com um martelo de unha no lombo dela e ela aguenta. Talvez uma das explicações seja essa energia de fratura que nós estamos vendo, que é lá no alto. Lá no alto com 60 de dureza. Nem o 3V, eu acho que chega nisso, nessa dureza. Tá? Então, isso é só para os amigos terem uma ideia. Eu acho, mas não estou afirmando não, tá? Mas eu acho que não chega nisso. Não tenho muita certeza não. Eu precisaria consultar lá no Lerin para ver, tá? Eu acho que era isso por enquanto. Então, os amigos que tiverem a oportunidade de achar um bom cold steel em AUS 8 de segunda mão, se o preço estiver convidativo, não hesitem. Não hesitem, porque o tratamento térmico desse aço da Cold Steel é muito bom, como a maioria dos aços que a Cold Steel trabalha. Ela não faz o tratamento térmico direto, ela seleciona produtores ao redor do mundo para fazer isso. E lembrando, o AUS 8 dela era feito no Japão. Tá? Então, aço japonês com tratamento térmico feito no Japão, era de se esperar boa coisa, né? Eu só fiquei impressionado com a qualidade, né? E como para tirar a dúvida dos amigos, Cabral, entre esse canivete e o Buck Vantage em 13C26, pelas características gerais de empunhadura, de trava, de tipo de lâmina, de aguentar porrada e tal, espessura de lâmina, habilidade de corte, todo mundo sabe que eu tenho 4 Vantages da Buck. Um em S30V, um em 420HC e 2 em 13C26. Mas se eu tivesse que ficar só com um canivete, tirando o Lone Wolf, seria esse rapazinho aqui, viu? Fora de série. Cabral, você pode garantir que todos os Bent cara a cara hoje estão nessa faixa de dureza? Lógico que não. Isso aqui quando o Bent começou a entrar no mercado, foi um dos primeiros modelos da Bent. A geometria era diferente e a dureza era mais alta. Tá? Ou é ainda alta? Não sei, eu sinceramente não sei. Mas esse meu tem 61. É mais ou menos como os meus 14C28N da Kershaw. Era a primeira geração, tanto a minha laranjinha 1082, quanto aquele Kershaw Zing que eu modifiquei a lâmina. Aí o pessoal começou a reclamar que estava fraturando mais fácil e tal. Aí a Kershaw eu acho que abraçou a dureza. Mas os meus são representantes da primeira geração, lá por volta de 2010, um pouco antes, sei lá, talvez um pouco depois, não me lembro realmente. Mas a dureza deles, tanto o Zing quanto a 1082, está em 61 de dureza. Por isso o desempenho fora de série desse 14C28N. Mesma coisa esse AUS 8, mesma coisa esse 8 Chrome 13 MOV. O tratamento térmico da CRKT não é ruim, é bom, mas a dureza, pelo menos na época que eu comprei esse canivete, que deve ter uns 12 anos, mais ou menos em torno disso, está em 57, quer dizer, bem abaixo do Cold Steel. O desempenho, então, fica prejudicado pelo rolamento. Mas é uma lâmina com 4 mm de espessura máxima. Apesar da empunhadura sem Zytel, e com isso você consegue fleti-la com a mão, e essa aqui tem liners de aço, tá? O Cold Steel, esse meu, que é só G10, nem pensar em fletir com a mão. Ele não tem liner de aço, tá? Então, a resistência à fratura desse canivete, especificamente aqui, eu acredito que seja muito alta. Você possa abusar dele, apesar da geometria de fio ser um pouco... É tão acentuado o rolo quanto o Cold Steel? Não, não é. Tá? Mas tem um bom desempenho de corte para uma lâmina dita de combate, né? Mas eu diria que para churrasco e outros usos, é uma lâmina robusta, tem até uma trava auxiliar, né? Mas eu diria que é uma boa lâmina, tá? Mas é lógico,
com 3 pontos de dureza a mais, não dá para comparar com a Cold Steel. Eu acho que era isso por esse vídeo. Lembrando novamente, não sejam sommelier de vacina. Tomem a vacina que estiver disponível. Não importa qual. O nível de proteção que as vacinas vão dar, quando a população tiver 70%, 75% vacinada, vai ser um bom nível de proteção para a população como um todo. O importante de vacinação, gente, não é o indivíduo, é a população. Que isso fique claro. Então, não fique escolhendo, é Coronavac, é AstraZeneca, é Pfizer, é essa que está vindo agora da Janssen de dose única. Não importa, tomem o que tiver disponível. Era isso por esse vídeo, mantenham os cuidados, um abraço a todos.